Hello! E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Mate Cristóvão, da Thunder Rocket. Eu tô aqui a convite da galera da Adobe para poder ensinar para vocês uma das minhas ferramentas favoritas do Adobe Illustrator, que inclusive teve um update muito legal nessa última versão do Creative Cloud. Então hoje a gente vai falar sobre Pen Tool e como fazer desenhos basicamente utilizando o mouse, onde eu vou mostrar o processo de line art de uma das ilustrações mais legais do meu Instagram. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês possam ver. E vocês podem ir fazendo perguntas aí que eu vou responder aqui para vocês. A gente tem uma curadoria super legal, uma equipe super bacana da Adobe, que vai estar passando as perguntas aqui para mim e eu respondo ao vivo para vocês, tá bom? Então, eu sempre gosto de começar todos os meus trabalhos, todos os meus desenhos, desenhando à mão. Então, eu utilizo o Adobe Fresco e ferramentas no iPad para que eu possa fazer essas ilustrações direto aqui, como se fosse no papel. E aí, depois desse processo de ilustrar no papel, com muitas aspas, na tela, eu passo aqui para o Illustrator e deixa eu cortar aqui. Então aqui você pode ver que tem vários desenhos acontecendo ao mesmo tempo. Então eu vou cortar aqui a ilustração. Esse processo de tentar fazer a linha o mais limpo possível, ele me ajuda bastante na hora de fazer o line art final, né, utilizando a ferramenta caneta, né, o Pen Tool. E então eu venho aqui, crio uma nova layer e deixo essa daqui transparente porque ela vai ser a minha guia. Deixo bem clarinho. Assim. Bom, a Pen Tool ela pode ser ativada utilizando pressionando a letra P no teclado, que é essa ferramenta aqui, e eu estou usando o mouse. Eu não uso aquelas mesas digitalizadoras e coisas do gênero, porque eu acho que faz muito mais sentido utilizar o mouse no Illustrator. A interface é muito mais intuitiva quando a gente está utilizando a Pen Tool com o mouse. Então, vamos lá. Bom, o que eu vou fazer aqui, essa daqui é a minha linha base. Eu travei a layer errado, peraí. Estava fazendo no layer de baixo, isso era assim. Aqui no cantinho, onde a gente tem a configuração de stroke, geralmente eu deixo a linha num 6 ou 5. Eu arredondo os cantos, porque eu acho que isso deixa o desenho mais com essa cara cartunesca e mais fluido também. E então essa é a primeira coisa que eu faço, esse é meu setup inicial, né? Então eu ajusto aqui na ferramenta caneta, eu ajusto o tamanho do meu stroke, da minha linha, e ele já vai ficar pré-salvo. Aí, o meu Illustrator, eu organizei ele de uma maneira, por eu ter um monitor grande, então eu consigo ter esse espaço todo. Mas tem abas aqui, por exemplo, essa aba lateral, eu posso simplesmente ocultar ela. Eu acho isso muito legal dos softwares da Adobe, que você tem essa janela super fácil de mexer. Então, eu vou montando esses bloquinhos de janela. Então, por exemplo, o Pathfinder, que eu uso muito, eu sempre deixo ele flutuante aqui no meio. E sempre que eu quiser mexer em alguma coisa aqui, eu arrasto ele para perto para poder fazer os recortes. E quando não, ele fica aqui no cantinho. Eu gosto também bastante dessa organização de layers que tem dentro do Illustrator. Ela é bem diferente da do Photoshop, mas a mecânica é muito parecida. Então isso favorece bastante em desenho nesse estilo cartoon e que tem as camadas mais grossas e mais bem estabelecidas. E essa daqui é a minha paleta de cores padrão, feita especificamente para Thunder, que é a paleta que eu costumo utilizar. Inclusive, a cor desse traço que eu estou utilizando, ele é um vinho, é um tom de vinho mais escuro. E eu sempre utilizo esse tom em todas as minhas ilustras. Então, vamos começar. A Pen Tool é uma ferramenta relativamente simples de se trabalhar. Ela com certeza foi pensada para ser simples, para você poder fazer a maior variedade de formas possíveis. E ela usa um sistema
muito maneiro, eu vou tentar especificar aqui para vocês, de ponto e âncoras, né? O ponto é um ponto, é isso que eu acabei de fazer aqui, e aí desse ponto a gente puxa e cria uma âncora, que é essa ligação entre esses dois pontos. Isso daqui é o grande diferencial do Illustrator, na minha opinião. Eu acho que isso que faz com que ele me possibilite criar todas essas ilustras e, enfim, que nenhum software você vai ter um sistema tão inteligente como esse. Ele tem um sistema de aqui, ó, quando você, não sei se vocês conseguem enxergar, tá vendo esse risco rosa que apareceu? Isso são réguas inteligentes que o Illustrator me propõe para que o desenho fique mais harmonioso, para que um ponto fique mais harmonioso próximo ao outro. Eu não precisei configurar nada disso, ele simplesmente faz. Então, utilizando o Ctrl, né, do teclado, se você usa Mac Command, eu consigo, por exemplo, eu venho aqui, faço uma forma só puxando as alças da âncora, e segurando o Ctrl, você vê que meu cursor muda ali, porque ele tem essa opção para que ele vire só um cursor de seleção. E assim eu não preciso nem sair da ferramenta para continuar vetorizando. Esse é um processo de vetorização. Tipo, eu acho que uma tradução básica para isso seria vetorização. Bom, uma coisa interessante é que todos os pontos eles são super editáveis, né? Então eu consigo mexer na forma, em quanto eu quero de abertura e coisas do gênero. O meu trabalho ele é muito redondinho, muito geométrico nesse sentido. Então eu tento encontrar a forma perfeita para dar essa sensação de fluidez. Para fazer o dedão. Mandem aí as suas perguntas para que eu possa ir respondendo vocês. Pode ser sobre a Thunder, sobre Illustrator, sobre, enfim, sobre o processo que eu estou fazendo. Se vocês tiverem dúvida de como eu tô desenhando, enfim. Esse sisteminha de utilizar o Ctrl como um atalho é ótimo. Porque senão eu teria que, por exemplo, eu fiz aqui essa volta, eu teria que vir aqui e selecionar o cursor e clicar fora para desselecionar para poder criar outra linha, né? Então só de você pressionar o Ctrl ou Command, você já consegue ter essa ferramenta aí à mão. Eu comecei falando sobre a ferramenta que eu uso, né, que é o mouse para fazer os desenhos, mas vocês super conseguiriam, se você tem uma mesa digitalizadora aí, você super conseguiria utilizar para fazer todos esses processos que eu estou fazendo. É só uma questão de costume mesmo e eu acho que funciona muito bem para mouse. Então é uma coisa que todo mundo quando vem me perguntar, tipo, qual mesa eu compro para começar a desenhar? Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, e se por hora você não consegue investir em um mouse super profissional, enfim, essas técnicas não exigem tanto assim de uma ferramenta, é mais a prática mesmo. Até porque com o tempo a Adobe foi colocando machine learning junto com os softwares dela, então muitas coisas já são praticamente pré-prontas assim. Você não precisa pensar muito para fazer porque o software te ajuda. Mais para frente eu vou tentar mostrar para vocês como eu faço luz e sombra. E quando eu estou colocando luz e sombra, o que acontece é que graças aos blend modes, graças aos blend modes eu consigo definir, por exemplo, qual a cor exata que vai ficar em determinada sobreposição, né? Então, multiply, overlay, coisas do gênero. Deixa eu só desativar aqui.
On notification, desktop, isso aqui. O Daniel Xavier perguntou: isso está ficando tudo dentro do mesmo vetor? Ou está criando várias linhas independentes? Então, diferente do Photoshop, aquilo que eu tinha explicado sobre layers, diferente do Photoshop, no Illustrator, a mecânica é um pouco diferente. Então, cada linha, elas são individuais, né? Elas estão separadas aqui, tá vendo? Mas todas elas fazem parte da mesma layer, que é essa layer aqui, ó. Essa layer 2 é onde estão todas essas linhas, tá vendo? Isso é uma característica de você trabalhar com ilustração em vetor, porque no futuro, se eu quiser expandir essa imagem, se eu quiser esticar o máximo que eu quiser, o tamanho que eu quiser, ela vai fazer isso individualmente, em cada um desses elementos. Por isso que você não precisa estipular se você quer que o seu. Você quer começar a trabalhar em 300 ou 72 ppi, porque você pode exportar depois na proporção que você quiser. Então, essas linhas elas são independentes. Mais para frente, na hora que eu for colorir, todas elas vão virar um objeto. Por enquanto, elas só estão como linha. E aí eu vou explicar a diferença delas como linha versus objeto. Isso é muito interessante, porque geralmente a gente tem, quando você está trabalhando com Photoshop, por exemplo, você precisa tomar muito cuidado com isso, né? Você tem que ficar atento se você está fazendo esses traços dentro da mesma layer, justamente porque o Photoshop ele vai trabalhar com esse sistema de layers e não de objetos, né? Então, no Illustrator ele tem uma outra maneira, que é essa, né? Justamente fazendo essa divisão de objetos. E para mim é muito mais fácil fazer nesse estilo, para esse estilo de desenho. Mas se fosse uma pintura digital, eu acho que seria. Não é impossível, eu já vi pinturas em vetor maravilhosas assim, mas eu acho bem difícil. Eu acho que o Photoshop seria mais fácil para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Bom. Essas partes aqui, geralmente eu tenho uma certa dificuldade de fazer sempre quando é coisas muito retas, assim. Eu preciso muito de concentração. Bom, agora eu vou mostrar para vocês outra ferramenta que é o Romeu da Julieta, aqui no caso, que é a tesoura junto com a Pen Tool. A ferramenta tesoura ela pode ser ativada só pressionando a letra C ou clicando aqui no íconezinho da tesoura, né? A tesoura ela vai cortar aqui a minha linha, então a minha linha aqui estava toda unida, né? Então utilizando a letra C eu consigo cortar aqui, criando duas âncoras e retirar essa parte que eu não desejo. Então, de novo, eu uso a tesoura aqui, letra C, eu consigo cortar aqui o que eu não desejo. É muito mão na roda. O Marcelo Lisboa Lima falou, né? Primeiramente, parabéns. Você é um ótimo ilustrador. Muito obrigado, Marcelo. Como você trabalhava as diferentes espessuras para vetorizar algo? Precisa criar uma identidade para a ilustração. Opa, desculpa, para criar uma identidade da ilustração. Então, hoje em dia eu trabalho muito mais com o olho mesmo. Tipo, eu olho para a ilustração, eu sei aonde precisa estar mais grosso ou fino. No caso dos traços, né? O que acontece é que, nesse primeiro momento, eu estou fazendo o line art de tudo, né? De uma vez. Então, para eu criar essa sensação de profundidade ou coisas do gênero, eu vou me preocupar mais na hora de finalizar esse traço. Então, nesse primeiro momento, eu faço tudo com o mesmo stroke e depois eu vou ajustando da forma que eu acho que tem que ser feito. E isso, de fato, cria uma assinatura para o desenho, deixa o desenho, cara, muito mais profissional. Tem mais uma aqui da Maria Carolina. A linha do braço, como você deletou ela dentro dos dedinhos? Então, foi exatamente isso que eu expliquei, né? Eu fiz utilizando a letra C, utilizando a tesoura para cortar a linha onde eu queria, né? Provavelmente eu vou usar isso novamente e aí eu vou frisar
mostrando exatamente como eu faço. Passar para cá. Eu falei, quando eu falei de subir, né, o rascunho, né, aqui pro, pro Illustrator, eu falei que é legal você ter um rascunho de alta fidelidade, né, que é você fazer um rascunho mais próximo possível de como seria o seu produto, o seu desenho vetorizado. Então, eu já desenho com isso em mente, tipo, qual a complexidade de fazer essas linhas, né? Com o tempo, eu fui me deixando me deixando usar mais, né, no Illustrator, porque eu fui pegando confiança com a ferramenta. Isso faz com que muitas vezes eu nem respeite o rascunho que tá atrás, ele é só uma guia mesmo, assim, pro meu, pro meu desenho, né? Então, mas isso é uma construção com o tempo. E uma coisa que eu consegui, eu só consegui fazer isso foi fazendo esses rascunhos mais com alta fidelidade. Ó, aqui eu utilizei a ferramenta tesoura novamente, conforme a Maria perguntou ali. Ó, Maria, eu faço uma dobradura assim. E aí aqui eu vou puxar aqui para dentro, porque eu quero que ele tenha que ele seja bem redondinho. Se eu tivesse deixado ele muito próximo, ele ia ficar com um dente, não ia ficar muito legal. Só que aí, aqui, ó, as linhas elas ultrapassam, né? Elas se encontram aqui. Então eu utilizo a ferramenta tesoura, T, corto e deleto a parte que eu não quero. É bem simples. E agora eu vou fazer aqui o corpinho. Assim. E eu vou usar mais uma vez a tesoura já já para cortar aqui as linhas da capa que passam por trás do pezinho dele. Uhum. Uma coisa legal da Pentool para a gente conseguir visualizar melhor, assim, tipo, o como ela é inteligente e fácil de mexer, é justamente fazer esses processos mais arredondados. Eu vou cortar aqui a capa só para ficar mais evidente o pezinho. De novo usando a ferramenta tesoura, selecionei as partes que eu não quero e eu deleto. Então aqui ele é um círculo mais alongado, é bem ovalado, né? Então, olha como ela já me dá aqui a curvatura, é muito bacana. Tipo, eu fiz essa curva, ele já me propõe como vai ser a próxima e a próxima. Então, é muito mais fácil de você conseguir fazer. Tá vendo? Eu conseguiria fazer isso com a ferramenta Elipse também, só que além de eu não conseguir fazer de uma forma mais orgânica assim, eu provavelmente demoraria mais, para tipo, eu vou ter que trocar de ferramenta, colocar aqui, ficar cortando as aparas até ficar do jeito que eu queria. Isso que eu acabei de fazer, eu selecionei uma âncora e eu consigo mexer nela e ela vai mexer em toda a linha aqui, né? Bom, um segredo, não conta pra ninguém, mas eu não vou desenhar o outro pezinho. Eu vou copiar daqui. Opa, vou copiar daqui e vou colar aqui. E dá-lhe tesoura.
Pessoal, só para lembrar vocês que esse meu webinar, ele é um de muitos que a Adobe vem fazendo. E então, toda terça-feira e quinta, às 15 horas, vai ter um webinar novo aqui para vocês. Então, fiquem ligados. É muito massa quando uma instituição, uma marca como a Adobe, que é tão grande e importante para nós artistas, tem esse tipo de iniciativa. Então, apoiem, compartilhem com os amigos, manda para a galera, para a gente profissionalizar a nossa equipe. E crescer a comunidade é sempre bom. E mandem perguntas, manda aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu fale alguma coisa sobre o estilo, sobre o processo em si. Bom, aí aqui já está quase chegando nos finalmente. E o mais legal de quando você vê o line art completo, são os ajustes, né? Você fica fazendo esses pequenos ajustes. Eu adoro ficar encontrando assim, tipo, aqui tem uma pontinha solta e tal. Eu realmente passo bastante tempo olhando pro desenho depois de terminado, só para ficar procurando procurando o rato que eu falo. Aí aqui, realmente, né? Tem que ter uma piramidezinha. Aí. Agora eu vou usar a ferramenta elipse para fazer o olhinho, porque eu quero que ele seja perfeitamente redondo. E para fazer os olhos aqui também do personagem, eu vou usar a ferramenta elipse. Vamos lá. E aqui assim. E mais um. A ferramenta elipse, para ativar a ferramenta elipse, você vai clicar na letra L e aí você consegue desenhar um círculo com ela, né? Ou uma forma oval. O que eu faço é pressionar o Shift para ela ficar redonda, perfeitamente redonda, e só escalar aí no tamanho. E, e aí eu só copio. Vou fazer de novo, eu fiz muito rápido, desculpa galera, não estou acostumado a fazer ao vivo. Eu copio aqui com Ctrl C, depois eu colo com Ctrl F para colar na frente, ficar um na frente do outro. Então aqui tem duas esferas, ó, você pode ver aqui. E aí eu consigo escalar essa daqui segurando o Shift para ela não deformar, porque senão se eu não segurar o Shift, ela deforma, assim. Então eu vou segurar aqui só para ela escalar, para fazer o círculozinho. Copio de novo, Ctrl F novamente para colar na frente. E tá pronto, a gente já tem aqui o olhinho. Cortar. Show. Eu não lembro em qual versão que foi do Illustrator que eles adicionaram essa ferramenta que é maravilhosa, que você consegue cortar a elipse assim, ó, tá vendo? Como se fosse um queijo. Cara, isso é muito legal, principalmente para fazer esse efeitinho do olho, eu gosto bastante, porque é meio desenho japonês, sabe? Acho super massa e facilita muito a vida. Obrigado, Adobe, maravilhosos. A Gabriela Dias perguntou assim: como as linhas estão abertas, na hora de colorir você redesenha as formas novamente para pintar? Não, tem um segredo. E assim que eu terminar aqui, eu vou te mostrar esse segredo. Segredo muito bom. Não tem nada a ver com line art ou paint tool.
mas tem tudo a ver com o Pathfinder. Aqui eu vou fazer os olhinhos e a boquinha. Os olhinhos eu utilizei a ferramenta elipse novamente, né? Porque eu queria que eles fossem redondinhos. E aí aqui eu vou usar mais uma coisa maravilhosa do Illustrator, que aqui não sei se vocês conseguem enxergar, mas a boquinha tá com uma ponta aqui. Então é só selecionar essa âncora que está aqui e automaticamente o Illustrator me dá a opção do quê? Arredondar, e aí fica tudo redondinho, é muito massa. A ferramenta que eu usei para cortar a elipse a ferramenta que a gente tem aqui que eu usei para cortar a elipse foi a mesma que eu usei para cortar tudo até agora, que é a ferramenta tesoura, né, a letra C. Então você usa a tesoura e você consegue cortar aqui assim, bem simples. A varinha mágica do Illustrator ela serve para você selecionar arquivos parecidos. Arquivos não, desculpa. Objetos parecidos, né? Então, você pode fazer uma boa, virar uma bela Gil da vida. Você pode substituir a sua varinha por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui esse círculo e vou pintar ele de rosa. E eu vou colocar um círculo roxo. Você clica no círculo, vou copiar o círculo roxo e o círculo rosa, aí. Você clica no círculo roxo e suponhamos que a gente tenha vários objetos que se pareçam com esse círculo roxo. Você vem aqui em selecionar, mesmo, aparência, ele vai selecionar todos os círculos que tem essa configuração, tá vendo? Ou se você quiser ser mais específico ainda, você pode vir aqui, selecionar mesmo, e aí cor de preenchimento, que ele vai selecionar só o que tem essa cor de preenchimento. Então, é basicamente para isso que serve. Terminando aqui. Bom, eu não vou fazer a caneta porque eu quero explicar para vocês outras coisas aqui do Line Art. E como a gente está fazendo meio Ana Maria Braga, eu já tenho um desse aqui pronto para mostrar para vocês como ficaria o final. Então vocês já viram, já acompanharam aí como que eu fiz toda essa parte de Line Art. E aí agora a gente vai fazer aquilo que o Daniel, foi o Daniel? Não, foi o Marcelo, que falou sobre a espessura das linhas, né? Então agora a gente vai ajustar os detalhes. Bom, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, primeiro, é ajustar o sapato, né? Aqui essas linhas de detalhe do sapato. Isso aqui tá todo junto, peraí. Assim. Essas linhas aqui da calça dele eu também quero diminuir. E eu estou selecionando com a ferramenta de seleção normal e apertando o Shift para poder selecionar diversos objetos, né? Selecionar aqui também essas voltinhas. Bom, vamos lá. E aí eu vou colocar um ponto abaixo, assim, que já dá uma sensação bem maneira para o desenho. Mas além disso, eu acho que a gente já pode até tirar aqui o rascunho de trás. Então, só para a gente ver a evolução aqui. Então, estava assim. Esse aqui é o nosso rascunho. Assim. E aí, só utilizando o mouse e a Pen Tool e algumas outras ferramentas que a gente já falou, tipo tesoura e elipse, mas basicamente foi a Pen Tool que fez o trabalho mais grosso. A gente conseguiu deixar ele assim. O Júnior Reis está perguntando como que eu arredondei a curva. Então, isso é
uma ferramenta sensacional do Illustrator, super poderosa, que já vem nas versões mais recentes do Illustrator. Basicamente, eu não sei se dá para enxergar porque deve estar muito pequenininho, mas no cantinho aqui, dessa forma quadrada, onde tem esse encontro de pontas, ele tem uma bolinha e ele possibilita que eu puxe essa bolinha e arredonde os cantos o tanto que eu precisar. E por eu estar trabalhando com vetor, ele consegue fazer isso em basicamente qualquer objeto que eu colocar na tela. Então aqui eu fiz um quadrado perfeito, né? E aí eu consegui arredondar para que ele virasse um círculo, por exemplo. Ou eu posso selecionar só um dos cantos e arredondar o tanto que eu quiser. Isso também é bem legal. Eu posso selecionar utilizando a ferramenta de seleção direcionada. Então eu seleciono aqui só esse canto e eu arredondo o tanto que eu quero. Né? Quanto eu posso desenhar. Sei lá, eu posso fazer aqui o encontro de duas curvas. Assim. E se eu quiser arredondar tudo, é só selecionar e puxar para baixo que ela vai ficar redondinha. Então, isso já está dentro do Illustrator e isso funciona com qualquer ferramenta aqui dentro, tá? Bom, beleza. Agora que eu já tenho a linha pronta, eu tenho um problema, porque como me foi lembrado aqui, essas linhas elas são objetos separados, né? Eu preciso que elas se unam em um objeto só para que eu possa colorir o espaço entre elas. O processo basicamente funciona assim. Eu seleciono todas as linhas, venho aqui em Objeto, Expandir. Ele vai abrir essa janelinha aqui para mim para eu poder escolher a forma de expansão. Eu vou expandir tudo, tanto o preenchimento quanto a linha. Clique em OK. E agora eu não tenho mais linhas aqui, eu tenho objetos. Então, se eu pegar... Vamos fazer aqui só para vocês terem uma ideia de um antes e depois. E, ó, esse daqui está como objetos. Esse aqui como linha. Quando eu der o Command Y, o Ctrl Y, ele vai mostrar aqui a grande diferença. Tá vendo que as linhas aqui, elas são linhas, e aqui é como se cada linha virasse um objeto de vetor. Esse é o grande segredo da ilustração. Por quê? Aqui, como objetos, eu vou conseguir grudar todos esses objetos para virar uma coisa inteira, e aí eu consigo colorir os espaços que formam entre essas linhas. Né? Então vamos lá. Aqui, utilizando o Pathfinder, eu vou colar todas as linhas, né? Então, para virar um objeto grandão. Que eu acabei de fazer aqui. Aí agora eu vou copiar esse meu desenho. Vou criar uma nova layer. Vou travar a layer anterior. Colar nessa layer com o Command B ou Ctrl B, que é para colar atrás, exatamente onde estava, só que em outra layer. E aí, com o botão direito, eu vou desagrupar aqui, né, para poder selecionar. E aí, com o botão direito, eu vou escolher o Release Compound Path. Eu não sei o nome disso em português, gente, desculpa. Mas ele fica bem abaixo de perspectiva, e ele fica entre perspectiva e simplificar, tá? E aí o que ele faz? Basicamente, ele transforma todos os espaços aqui da minha ilustração em blocos. E aí eu posso colocar a cor que eu quiser nesses blocos. Então, laranja, verde... Opa, verde... Tá vendo? Ele transforma em blocos de cor. Tá?
a minha linha está lá no outro layer que eu tinha mostrado para vocês. Então, vou dar um grupo aqui. Tá vendo? A linha está lá atrás. E aí o que eu fiz foi selecionar em blocos de vetor. São todos objetos. E agora para colorir eu só vim aqui e vou selecionando o que eu quero que cada coisa tenha de cor, né? Então eu sempre deixo a minha paleta de cores aqui do lado, sempre pronta, com as cores que eu sempre uso, para eu já ir colocando as cores que eu quero. Depois a gente pode trabalhar melhor as cores e definir aonde cada coisa vai e tudo mais, mas inicialmente eu faço esse processo para eu poder ver aonde que vai ficar cada cor. Uma coisa importante sobre esse processo é que isso tudo que eu fiz funciona muito no meu estilo, né, no estilo da Thunder, mas você pode fazer com o seu estilo, que é o ideal. O ideal é que você possa desenhar do jeito que você quiser, né, utilizando o Illustrator. Ele é muito mais plural do que simplesmente esse estilo. E você consegue utilizar essas ferramentas que eu estou apresentando para você para transformar o seu desenho e deixar o seu desenho mais interessante. Isso é muito importante, tá? Aí aqui o shorts eu vou pintar da mesma cor. E a camiseta eu vou querer um tom de laranja. Eu tô pintando rapidão, assim, colocando qualquer cor, porque, como eu disse, eu já tenho essa ilustração finalizada, né? Mas geralmente eu faço esse processo de cor, ele demora um pouco mais de tempo. Eu penso mais sobre as cores que eu vou usar, enfim, coisas do gênero. Mas é mais para mostrar para vocês aí como que eu faço o processo de colorização em line art. Então é isso, ó. Então a minha linha está nessa layer aqui e as cores nessa layer de baixo. Tá? Assim. Deixa eu colocar uma cor no fundo, aí eu vou criar uma nova layer. Essa organização de layers que eu estou usando é mais para eu não me perder no meu desenho do que para qualquer outra coisa, tá? Ela não é necessária. Você conseguiria fazer tudo numa layer só se você quisesse. Então, não é puxando a sardinha aqui pro Illustrator, mas dá para fazer isso no Illustrator. É bem fácil fazer. Né? Aqui eu tenho ele finalizado para vocês darem uma olhada em como eu defini as cores. Ele está me mostrando essa mensagem porque eu ocultei o layer de rascunho lá em cima, e aí ele está só me avisando que ele não vai conseguir copiar porque eu ocultei, né? Bom, o finalizado com luz, sombra e tudo mais, ele fica assim, né? Então, novamente, eu trabalhei aqui com as cores e o line art para que eu conseguisse ter essa sensação de profundidade. Utilizei blend modes para poder fazer essas sombras. Eu vou falar um pouquinho sobre blend modes, aproveitar que as sombras estão aqui, só para explicar. Essas sombras, elas têm a mesma cor do traço. Isso é muito importante, porque quando eu utilizo a mesma cor do traço, ele vai criar essa unidade no desenho. Então, por isso que toda vez que você vê uma ilustração da Thunder, as ilustras elas têm esse mesmo tom. Elas parecem vir do mesmo lugar. Isso porque eu criei essa unidade com cor, traço e temática, e deixar a sombra no mesmo tom do traço é uma assinatura que faz toda a diferença. Então, nessa sombra, o Illustrator ele já está utilizando a inteligência dele, né, a parte de machine learning dele, para conseguir definir qual tom que vai ficar aqui, por exemplo, esse tom de bege, né, da manga. Então, a sombra é vinho
como você pode ver, a sombra tem esse tom de vinho. Quando eu sobreponho ela nesse outro tom aqui de bege, ele assume essa cor. Né? Eu posso utilizar aqui, por exemplo, multiply, para você conseguir ter esses outros resultados de mistura cromática. Ou overlay, que é o que eu uso geralmente para fazer as luzes. Né? Então, isso é muito massa, isso adianta bastante a vida, porque eu não preciso pensar, não preciso ficar estudando qual cor vai funcionar melhor ali, porque ele já faz isso para mim automaticamente. Um ótimo exemplo disso são os pontos de luz, que são essas manchas brancas que vocês estão vendo, que eu coloco para mostrar brilho, né, para dar essa sensação de brilho. A cor que eu utilizei aqui foi uma mistura, eu gosto bastante de usar gradiente, então eu usei aqui um degradê desse bege aqui, dessa mistura meio amarelada, com um branco 100% aqui, um branco total. E aí, na minha parte de blend mode, eu coloquei como overlay, justamente porque eu queria que ele tivesse esse aspecto que mesclasse com o bege que está atrás e dessa sensação de aceso, né? Então, o overlay é ótimo para isso. Inclusive, se eu tirar o overlay, dá para ver como ele fica muito mais esbranquiçado, né? Ele não fica... Deixa eu chegar mais perto. Peraí. Ó, tem o overlay, ele fica muito branco, e com o overlay ele dá essa mesclada nas cores. Eu não sei se vocês conseguem notar essa diferença, mas no desenho geral faz muita diferença, tá? Outro lugar em que eu usei Blend Mode foi aqui para fazer esse efeito de iluminado que está aqui, tá vendo? É como se o ícone da Pen Tool estivesse dentro de uma redoma translúcida de energia e eu queria que ela fosse azulada. Então eu utilizei aqui, eu fiz uma forma azul e coloquei uma transparência em 61 e um blend mode de lighting, que é o que dá esse tom super aceso para tons mais claros e super escuro para tons mais escuros. Eu gosto bastante de usar ele para fazer esse efeito de vidro e transparências, né? E aqui por baixo eu coloquei mais uma transparência, mas esse aqui eu acho que foi só um filtro. Ah não, também tá com lighting. Também tá com lighting. Aqui, ó. Então a cor original seria essa, né? Então o desenho ele tá com essa aparência flat, né? Não dá para você ter essa sensação de que tem uma bola de energia ali. Acredito que se intensifica aqui colocando essas duas camadas de blind mode. Né? Em volta eu coloquei esse círculozinho aqui com o efeito de blur. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Então, o que eu fiz foi basicamente fazer um círculo. Coloquei a cor azul, a mesma cor que eu estou usando aqui dentro. Deixei ele transparente, né? Coloquei o Blend Mode de Lighting novamente. E aí eu utilizei a ferramenta de Gaussian Blur. Essa ferramenta ela vai dar esse tom esfumado, né? Então é bacana porque sai desse shape duro, né, do Illustrator, essa coisa do vetor super duro, fica uma luz bem suave, eu acho isso muito massa. Eu gosto bastante de misturar essas técnicas. Isso é muito comum ser utilizado no Photoshop. Tem muita gente que não costuma utilizar no Illustrator por questão de memória RAM, coisas do gênero, mas eu acho que super funciona. Pessoal, agora é a última oportunidade que você tem de me fazer perguntas, se você quer saber mais sobre esse desenho, sobre o processo, sobre coisas que eu fiz aqui, se você quer ver alguma coisa, então já pergunta agora, porque eu acho que seria legal vocês estarem aí falando com a gente, enfim, essa é uma oportunidade única. Por mais que a gente tente responder lá no Instagram ou coisa do gênero, não é a mesma coisa da gente estar aqui numa live com o Illustrator aberto para poder mostrar para vocês. Então, é isso. O fundo que eu usei.
Mas eu, só por curiosidade, eu fiz também o Photoshop. Então, no Photoshop, só um minutinho. Vamos lá. O Gabriel Dias pediu para eu fazer de novo sobre colorização, só para relembrar. Tá, a parte das cores, ou você diz de separar, né, os layers? Deixa eu fazer aqui de novo. Aí, vou criar mais uma layer aqui, eu vou ocultar essa. Bom, então eu tenho aqui o meu contorno, eu vou colar o contorno em uma outra layer, eu copiei o contorno e estou colando ele em outra layer com o Command B, ou Ctrl B, que é para colar exatamente aonde estava, da onde eu copiei, tá? Senão ele não vai ficar alinhado. Eu dou 2 cliques para selecionar ele, né, para ficar isolado do fundo. E aí eu seleciono com o botão direito, eu venho aqui em Release Compound Path. Eu não sei como fica em português isso, mas eu sei que essa opção fica entre perspectiva e simplificar do botão direito do mouse. E aí ele já me dá todos os espaços das linhas. Ele já separa aqui todos os espaços das linhas para que eu possa só simplesmente clicar e colorir dentro do que eu quero. Então, eu quero deixar a luvinha branca, eu só seleciono aqui o que eu quero que seja branco, sim, e pronto. Simples assim, tá? Seleciono aqui novamente, eu quero que fique branco, sim, e pronto, tá? O Rafael Guimarães perguntou, o rascunho você fez no papel ou direto no Illustrator? O rascunho eu fiz no Adobe Fresco, então, porque eu uso iPad, eu tenho um iPad e aí eu, com o Apple Pencil, eu fiz o rascunho. Mas você pode fazer no papel sem problema nenhum, quer ver? Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Eu tenho vários cadernos de desenho e aí eu venho aqui e passo o rascunho no papel. Aqui. Aí geralmente eu tiro uma foto, mando pro computador. E aí, uma coisa legal é que como você pode editar a foto, enfim, no Photoshop e arrastar para o Illustrator com uma facilidade bem grande, você pode, sei lá, intensificar as cores para ficar mais claro quando você for colocar no Illustrator. Eu tenho aqui um exemplo do rascunho. Então, esse aqui é o rascunho. Dá um zoom aqui. Esse é o rascunho que eu fiz no Adobe Fresco. E esse aqui é o final. Final não, né? O Line Art. Então eu coloco o rascunho por trás e deixo ele translúcido e vou desenhando por cima. Tá? Então é isso. Bom, galera, eu acho que é isso. Foi muito bacana poder compartilhar com vocês aí um pouco do meu trabalho. É muito massa ter esse tipo de interação com vocês. Muito massa ter esse tipo de interação, principalmente com quem está começando, quem está construindo a carreira agora. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês precisarem de ajuda com alguma coisa na caminhada aí de vocês como ilustradores, pode perguntar lá no nosso Instagram, @ThunderRockets com R só, Thunder de trovão, Rockets de foguetes. E aí a gente pode conversar lá no direct. Eu acho que uma coisa muito importante para vocês que estão começando hoje, estou começando hoje não, né? Estou começando agora, caminhada na ilustração e coisas do gênero. Eu acho muito importante a gente esforçar muito, desenhar bastante e conseguir tirar todos os desenhos ruins que a gente tem na mão para começar a tirar os bons. Só a prática, só fazendo muito, só desenhando bastante, você vai conseguir chegar num estilo que seja legal, que seja a sua cara. Nunca pare de estudar, sempre foque bastante em criar coisas que te inspirem e que façam sentido para você. Então, por isso que eu sempre digo, né? Isso que eu mostrei aqui são ferramentas que vocês têm que adaptar aí ao estilo de vocês, né? Então,
meu estilo eu quero que seja mais cartoon, ou eu quero que seja mais realista. E aí você utiliza essas ferramentas para o estilo de vocês. Porque se você simplesmente pegar um estilo e copiar, ou fazer em cima, ou coisa do gênero, faz parte do aprendizado, mas não é você. Então você tem que colocar a sua essência no papel, quem você é. Isso é mais importante do que qualquer coisa, tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido, e lembrando que toda terça e quinta tem live aqui da Adobe às 15 horas. Demorou? Muito obrigado, galera. Até mais. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. Oh, not just for some, but for everyone. Everyone, what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone.